O NGT Cidades está no ar, a cidade de destaque de hoje é Osasco. Eu recebo nos estúdios para falar sobre problemas e soluções da cidade o pré-candidato a vereador pelo PRB, Beto. Beto, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. O prazer é todo nosso, né? Beto, para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as chuvas, né? As chuvas aí que castigam todo o estado de São Paulo, na região metropolitana, as cidades de Barueri, principalmente aí Osasco, foram bem atingidas com essa chuva. A chuva que realmente aí em junho não era esperada, né? E, mais uma vez, deslizamentos aí no Morro do Socó, né? Essa vez não teve nenhum ferido, mas em 2009 teve um caso grave, né? A mãe com seus 3 filhos que morreram. Como que é a situação lá no Morro do Socó? Não dá para retirar as pessoas desse local? Então, o que acontece? O Morro do Socó, ele tem uma topografia que não favorece. Infelizmente, nós temos a consciência que não é só uma questão estrutural, né? É uma questão das pessoas procurar estar próximo às grandes cidades, próximos aos centros, e elas se recusam a se afastarem, né? O Morro do Socorro é conhecido assim, há muito tempo por a invasão de terra, e onde eu acredito, né, esses movimentos, eles têm essa consciência de que não tem o que se muito fazer nesse local, e se apropriar desses locais favorece a permanência. E no caso de Osasco, essa topografia, né, essa briga já vem acontecendo, mas eu diria assim, que nós hoje já temos um grande avanço nessa questão da moradia. Hoje, na gestão do Jorge Lapas, muitos apartamentos já foram entregues, né? Isso por ordem de parceria do município, sim, né? Alguns feitos pelo governo do estado, mas a maior parte, sim, feito pelo município. E nesse caso específico que você falou, né? O que aconteceu no Morro do Socó, que dividiu, porque exatamente, não sei se vocês conhecem, é exatamente na divisa, é um topo, onde um lado do topo é Barueri e o outro lado do topo é Osasco. E as águas estão castigando não só Osasco, né? A gente tem visto coisas aí no país todo. E, infelizmente, tem coisa que é inevitável, não tem como fazer. Porém, nós, enquanto administração, porque eu, enquanto munícipe, eu posso dizer que faço parte da administração, porque a cidade ela me pertence, né? A prefeitura tem feito muito, né, para favorecer as situações. Hoje nós temos no Rochedale, que era conhecido no mundo inteiro como um lugar de alagamento, então estão sendo feitas várias obras de canalização no Morro no Rio Preto. Verdade, Beto, você citou uma região que normalmente estava sempre nos noticiários, né? Rochedale, sempre os alagamentos, e deu uma parada realmente. Sim, a né? reurbanização que está sendo feita no Santa Fé, que recebe o córrego, diga de passagem. Osasco sofre com esse. Olha o detalhe: Osasco sofre com a situação do Rochedale, que é muito conhecida, mas que começa em Pirituba. Ou seja, São Paulo começa a desaguar, essa água segue, quando chega em Osasco é um volume muito grande. E pela primeira vez em Osasco está sendo feita uma obra realmente de revitalização. Esse córrego rico, que começa da revitalização do Santa Fé, que é uma abertura imensa, que não vai dar mais transbordamento, e o próprio Rochedale está recebendo uma estrutura assim, muito grande, nunca feito na história de Osasco. E isso a gente tem certeza que vai melhorar, como você mesmo disse, já observou, e como jornalista é óbvio que vocês sabem disso, né? Já melhorou bastante, mas tem muito mais para acontecer, e está acontecendo. Mais um assunto que a gente fala, né? Na cidade de Osasco, né? Às vezes no noticiário, a gente sempre noticiava aí os alagamentos no Rochedale, graças a Deus deu uma diminuída, né? E outro assunto que sempre está em destaque é o trânsito na cidade, né? O que fazer para melhorar essa situação? Porque, na verdade, sofre tanto quem anda de carro ou quanto tem que se locomover aí de transporte público, né? Sim. Bem, o que acontece com Osasco acontece com muitas cidades que crescem, né? E Osasco, se é a segunda economia do país, chama a atenção. E a gente sabe que não existe mais espaço para se construir casas. São prédios, né? Ou seja, pequenos metros quadrados acomodam muitas pessoas. Consequentemente, por mais que se fala, né? Eu penso assim, por mais que se fale dessa crise total, dessa crise que está no país, a gente sabe que, no fundo, muitas pessoas não estão com essa crise afetando a sua vida, continuam com o seu salário, comprando seus carros. E a cidade cresce. Osasco, ela, em pouco tempo, passou de 400, 500 mil habitantes para, segundo o IBGE, 700 mil habitantes, 710 mil habitantes. E nós acreditamos que esse número já está beirando a 1 milhão. Então,
A questão da infraestrutura, nós temos uma grande malha viária hoje, Osasco, que está sim já favorecendo. Nós temos o Corredor Oeste, que começa na Viliária, que é a divisa da cidade de Osasco, que vai seguir até Itapevi, que já foi feita uma grande obra. Hoje a Visconde da Granada é uma obra que custa hoje, olha um detalhe, uma obra de 60 milhões de reais, feita com recursos públicos do município, com nossos impostos. Então isso para nós já vai ser uma grande melhoria no trânsito, né? Então, Osasco está sendo feito muitas coisas. Só que acompanhar o desenvolvimento, acompanhar a vida das pessoas não é fácil. Então, a gente tem a certeza que muito está se fazendo, mas muito deverá ser continuado, porque a cidade não para. E graças a Deus a nossa cidade não para. Osasco avança cada vez mais. Beto, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Ok. O NGT Cidades faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. A cidade em destaque de hoje é Osasco. Fique com a gente. O NGT Cidades está de volta, a cidade em destaque de hoje é Osasco. Eu converso com um pré-candidato a vereador pelo PRB, Beto. Beto, a gente estava falando um pouquinho aí de infraestrutura no primeiro bloco. Nesse bloco eu queria que você fizesse um resumo aí, como está Osasco em relação à acessibilidade. Perfeito. Osasco está avançando bastante, né? Uma coisa que acontece existe um universo de pessoas com deficiência de 46, segundo o IBGE, de 46 milhões de pessoas com deficiência. Então, o avanço, né, os projetos vindo mesmo de Brasília, do governo federal, as cidades, começaram, chega a ser até engraçado falar isso, né, começaram a ver, a enxergar que existe um universo de deficiente. E, principalmente, os espaços públicos, eles têm que estar preparados para isso. E Osasco vem se envolvendo, eu me esqueci do nome do projeto, é o Viver Sem Limite. Né? Que o Viver Sem Limite é um projeto do governo federal, mas que, na verdade, o município que tem que se interessar em se inscrever. E Osasco se inscreveu, foi beneficiado por esse projeto, e vem um grande plano para a cidade, aí sim, por conta do Viver Sem Limite, onde a cidade abraçou e percebeu que a necessidade, se nós estamos falando de 46 milhões de pessoas, nós estamos falando de um quarto da população. Se nós estamos falando que Osasco tem 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas, nós estamos falando que provavelmente Osasco tem em média de 200 mil pessoas com deficiência. Então precisamos ter um olhar, né? E um olhar cada vez maior, porque as pessoas existem. Elas só são invisíveis por dificuldade na locomoção. Osasco tem feito de grandes avanços, os prédios públicos são todos adaptados, a cidade já está... a gente fala em visão, né? E para os deficientes visuais, a cidade ela tem aqueles pisos tatos, né? Então, muito está se fazendo. Mas dentro desse plano que acabou de ser aprovado lá na Câmara, né? A gente muito vai avançar. Então, estamos felizes sim, com a administração nesse sentido, sim, do olhar especial, né? A essas pessoas que precisam muito, que olhamos com esse carinho à parte dos demais munícipes. E Beto, e quanto à educação, o que fazer para melhorar o ensino municipal na cidade de Osasco? A questão da educação, ela entra numa vertente meio difícil aí da gente falar, porque a impressão que dá que o responsável por uma educação, né, por uma melhoria de qualidade, enfim, por uma série de coisas, é apenas do professor e da escola. Infelizmente, é triste falar isso, mas muitos pais são responsáveis por isso. Ele acha que colocar o filho lá, a partir daí o filho tem que estar resolvido para o mundo. E não é uma verdade. A educação começa em casa. Eu diria que uma escola, na verdade, é um complemento, é um adendo, são mais informações que uma criança recebe, né? Agora, falando da educação enquanto responsabilidade da cidade, nós somos uma cidade que dá uniforme para suas crianças, ela acolhe, ela tem projetos extra salas de aula que levam a criança a conhecer outros horizontes, outras coisas. Nós temos professores, nós temos um centro de formação que dá capacidade continuada aos professores. Então eu acredito sim, eu acredito não, eu tenho certeza sim que Osasco está num bom caminho e vai caminhar cada vez mais
a melhorar, né? Porque a vida é assim, a gente melhora sempre. Eu acho que está assim, nesse caminho. Eu tenho tranquilidade para falar assim, que a educação está assim, caminhando cada vez melhor. Tem um déficit, né, de creche na cidade de Osasco, né? O que fazer para melhorar isso e para poder atender as mães que trabalham e precisam deixar seus filhos em creches? Então, isso é um assunto polêmico também, né? A gente acaba dizendo, pensando assim, é verdade, a cidade tem um déficit. É verdade, a cidade precisa fazer alguma coisa, mas voltamos à questão da família. Se nós vivemos hoje num país, num mundo em que as dificuldades são grandes, devíamos começar com o planejamento familiar. Porque se ao invés de eu ter 5, 6, 7 filhos, que já não tenho condição de cuidar, saber que eu vou ter que ter 5, 6 vagas para esse filho, então já começa com o problema na minha casa. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho nesse planejamento familiar. Isso é uma coisa séria. Mas, já que as crianças estão aí, vamos cuidar dela. O atual prefeito, Jorge Lapas, ele se propôs no início da sua candidatura, no início do seu mandato, a construir 20 creches. E essas 20 creches, 12 já foram construídas. Então, significa que nós já avançamos em mais de 50% do que foi, e isso com 3 anos e 6 meses de mandato. Então, eu diria assim, voltando que a questão de déficit escolar, de déficit creche, não é um problema de Osasco, é um problema geral. Mas nós, enquanto responsabilidade de Osasco, estamos sim fazendo, a prefeitura está sim fazendo e há 15 dias atrás inaugurou mais uma pedra fundamental, então a qualquer momento mais algumas estão aí. E tem um detalhe muito importante nas nossas creches. Elas não só vão atender a necessidade de se gerar novas vagas, como elas estão sendo em pontos estratégicos, locais que antes tínhamos dificuldades, apropriado temos até casos que foram apropriados por essa questão da deficiência da habitação e que o tráfico estava tomando conta do local. Então nós tivemos 2 situações. Faço questão de falar que é o meu bairro, Novo Osasco, é o Lamarca. Nós tínhamos um local que tinha pessoas que viviam em situações degradáveis, horríveis, e que sim, o tráfico estava tomando conta do local. E hoje nós temos o privilégio de saber que não existe mais essa questão. Foi resolvida a questão da segurança e, ao mesmo tempo, vamos ter novas creches ali, novas vagas para crianças em Osasco. Beto, você citou aí a questão do tráfico, né? Vamos Certo. falar um pouquinho de segurança. Como funciona o projeto Conecta? É suficiente o número de câmeras de monitoramento na cidade? O que fazer para ampliar isso? Olha, Osasco recebeu recentemente, é óbvio que vai me falhar a memória, mas enfim, são as vans, são os micro-ônibus que são aparelhados com câmeras que eles se movem, né, se movem na cidade. Então eles têm condição de atender vários eventos, principalmente, eles sobem uma antena imensa e enxerga tudo. Osasco existe já várias câmeras, isso ainda não estamos falando do Conecta. O Conecta é o que acabou de ser licitado e já vai acontecer. Estamos falando que já está em andamento, acontecendo. Osasco, nós temos uma guarda municipal que ela é atuante, ela faz blitz constante. Osasco fez uma parceria, não só Osasco, mas algumas cidades, né? A parceria então está trabalhando Polícia Militar, CGM e o policial do trânsito da rodoviária, porque nós temos cortado pela Raposo Tavares, Castelo Branco e Anhanguera. Então essas entradas são monitoradas. A CGM ela faz blitz constantes na cidade. E a Guarda Municipal mesmo, né? E é atuante e tem conseguido tirar vários, né, enfim, resolvido vários problemas da cidade por conta da atuação. E agora, com a chegada do Conecta, que é uma coisa revolucionária, serão instaladas 2.000 câmeras na cidade. Osasco vai ter condição de, no momento que você cadastrar que está no sistema que houve um roubo, por exemplo, vai estar no Conecta. E essas câmeras vão ter essa informação e ela é capaz de já avisar de um carro qual a situação desse carro por conta da sua chapa, dar toda a história do seu carro e aí poder facilitar a abordagem e já ser uma coisa certeira no enquadramento dessa situação. Fique ligado, o NGT Cidades de hoje fala sobre Osasco. A gente faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Cidades está de volta, a cidade em destaque de hoje é Osasco. Eu converso com um pré-candidato a vereador pelo PRB, o Beto. Beto, eu queria que nesse último bloco a gente falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, você como líder comunitário lá na cidade de Osasco. Olha, a gente já tem um trabalho, né? Eu sou casado, né? Eu até tenho uma brincadeira nas redes sociais, né? Eu sou conhecido como Beto e Você.
porque eu não acredito que a gente seja capaz de fazer nada sozinho. E esse Beto Você não é apenas um Nike, não é apenas alguma coisa de impacto, é uma realidade que eu acredito, né? E eu vejo a nossa pré-candidatura, agora num segmento de uma trajetória social, num segmento, a gente tem vários envolvimentos, como uma missão, né? Eu acabei me aproximando da comunidade, eu acabei conhecendo os problemas, quando lá atrás, quando eu tinha 9 anos, eu vendia balas, eu vendia biscoitos na rua Antônio Agu, que é a principal de Osasco. E até aproveito para dizer o seguinte, né? Aliás, eu tive a oportunidade de ontem, mais uma vez, estar com o prefeito, e nós falamos sobre isso, que trabalho não mata ninguém, não. O trabalho, como que diz, a gente precisa estar com a cabeça ocupada, então eu não acho que eu era explorado pelo meu pai por estar 1, 2, 3 horas vendendo biscoito, e pelo contrário, eu estava levando alimento para minha casa, eu estava já tendo dignidade, aprendendo que o trabalho é necessário para a vida, né? Então é essa história que veio acontecendo, e ao longo do tempo, por ser comerciante, acabei me aproximando da comunidade. E a gente acaba, uma hora resolvendo o problema de um buraco de rua, outra hora tem um problema num posto de saúde, e a gente foi se envolvendo. E isso eu acabei criando gosto. Diz que a gente na política existe uma mosquinha, que era a pica. Eu fui picado por essa mosquinha. Então eu amo fazer política, eu tenho prazer em fazer política, mesmo nós estamos numa época em que o político, infelizmente, por essa situação que está no país, aí está sendo muito mal vista, mas eu quero sim aqui afirmar, eu amo fazer política e não tem como a gente estar fora dela. A política ela vai continuar, a gente querendo ou não querendo. Por isso nós temos a obrigação de estar assim, atento ao que está acontecendo e fazer as melhores escolhas. Porque eu não acredito que existe em qualquer lugar desse país que algum eleito foi induzido de forma a votar nele. Por mais que existe, sim, algumas vantagens, mas não seria o suficiente para ser eleito. Então, o povo votou. Então, tudo que está acontecendo, necessariamente, eles são maus, esses que são maus, mas a culpa é do povo. Tem até uma charge, eu vou fazer questão de fazer essa charge, eu vou falar dessa charge, que eu vi, eu achei linda. Um eleitor virou para um candidato qualquer de uma posição qualquer e disse assim, como é que disse? Disse para ele assim, você é bobo, você é um cara que não faz as coisas certas, você é um mau político. Eu falei assim, não, eu não. Você que é o meu eleitor, quem votou em mim foi você, não foi eu que entrei lá sozinho. Então, é mais ou menos isso, né? Então eu tenho prazer sim. Então, e essa continuidade nos fez nos aproximar de uma área que eu sou apaixonado. Quando eu falo apaixonado, não apaixonado pela situação, mas apaixonado pela causa, que são dos deficientes. E uma coisa que é muito preocupante acaba envolvendo tudo isso, que é o meio ambiente. Bom, né? Tanto é que nós somos envolvidos com várias coisas. Nós temos um projeto em Osasco que chama-se, que é o Ecoponto Beto. Né? Há 5 anos nós recolhemos óleo usado de fritura. O óleo usado de fritura ele faz um mal violento para a natureza. Né? É óbvio que nós temos preocupação com as demais situações das questões ambientais. Que é jogado aí no ralo da pia da cozinha. Né? E nas minhas palestras, olha que coisa interessante, eu falo nas minhas palestras, eu tenho oportunidade de aparecer para criança, para adulto, nós temos um bonequinho que é o Betolinho, que ele interage comigo, eu digo assim, que o que nós fazemos com o projeto do óleo é o sonho de todo político, que é gerar emprego, e que as pessoas confundem, um político não está para gerar emprego, ele não é dono de empresa, quem gera emprego é dono de empresa, e nós com o óleo nós conseguimos ajudar a natureza, gerar emprego, movimentar, ou seja, se a economia está ruim, nós estamos movimentando a economia. E esse projeto ele tem várias vertentes. Nós temos um primeiro passo, que existe um telefone, posso falar do meu telefone? Claro, por favor. 2761-1671. Vou repetir, 2761-1671. As pessoas de Osasco ligam e nós vamos buscar o óleo na sua casa, porque nós temos a consciência de que essa pessoa sabe da importância. Então nós não perguntamos quantos litros ela tem, nós vamos buscar. E aí acabou, nesses 5 anos tem várias vertentes. Nós temos a rua que nos doa esse óleo, nós temos o comerciante como por natureza, ele é comerciante, então ele não quer nos dar esse óleo, nós trocamos por detergente. Existe vários, e esse projeto ele tem uma coisa gostosa, ele é autossustentável, então não existe dinheiro de ninguém, ele se sustenta, ele me banca, ele banca o carro, e ele é um projeto que quando nós vamos fazer ações sociais, é dinheiro dele que vai lá. Porque às vezes nós recebemos informação que em algum lugar tem uma cadeira de roda para doar para alguém, isso custa dinheiro. Então, filho, vou mandar esse recado para você. O meu filho disse assim, pai, eu tenho orgulho de você. Você faz um monte de coisa, paga as suas contas, pegando lixo. Gente, isso é uma delícia de ouvir do seu filho, né? Então, essa é uma coisa que a gente vem plantando. E agora nasceu o último, que é o óleo que alimenta. Desde que seja comunidade carente, desde que seja gerido por uma associação, nós estamos indo lá trocando o óleo usado de fritura por alimento. Então, você vê como as coisas, elas crescem naturalmente, né?
E Beto, você está falando sobre isso, né? Naturalmente aí você consegue aí expor aí o problema do meio ambiente e consegue falar nas suas palestras, mas agora assim, em campanha, a gente estava comentando sobre isso, né? Que na campanha, a campanha desse ano tem um diferencial, além de ser mais curta e tal, ter algumas mudanças estruturais, a campanha esse ano tem aí um grande desafio que é convencer o eleitor de que só com política a gente pode mudar as coisas e que nem todo político é ruim, né? Porque com essa onda de corrupção no país, né, o eleitor logo identifica, o brasileiro em geral, identifica o político como mal. Então, como é que é esse convencimento de chegar ao eleitor, mostrar, antes de mostrar o seu trabalho, mostrar para ele a importância da política? Olha, o que eu acredito muito na nossa pré-campanha, no que está acontecendo, né? E se Deus quiser, em julho a convenção vai nos colocar como candidato, né? Como candidato oficial. Primeiro que eu tenho uma equipe. Por eu acreditar, eu não posso ser um vereador sozinho. Então eu costumo dizer assim, que eu sou nós. Eu tenho equipe, eu me preocupei de dentro da equipe ter pessoas ligadas à questão da eficiência, eu tenho voluntários da ACD, que isso já seria uma referência, alguém que toma o seu tempo para se doar, isso é uma referência. Para evitar de corrermos erros, de queremos fazer coisa pelo nosso belo prazer, nós temos no grupo uma advogada que vai ver essas questões legais, né? Nós temos no grupo uma preocupação, aliás, o prefeito disse isso ontem, da importância da cultura, que as pessoas acham que a cultura, para algumas pessoas, ela não tem grande importância, mas ela tem importância a importância dela para se levar a informação de uma forma lúdica, então ela consegue colocar na cabeça daquele. Então nós temos uma diretora que faz, inclusive, participante da peça Paixão de Cristo em Carapicuíba, nós temos assistentes sociais, e para responder o que você me disse agora, me perdoe, meus amigos e meus companheiros, se eu falhar com alguém, mas nós temos uma equipe que vai fazer acontecer. Não é equipe, é uma equipe que está fazendo acontecer e vai continuar fazendo acontecer. E aí o Gilberto, que é um parceiro nosso, ele disse assim para mim, Beto, a diferença da nossa campanha, da nossa pré-campanha, do nosso trabalho, é que você não foi criado para ser vereador. Você existe. Você é verdadeiro. Nós somos verdadeiros. Então é isso que eu acredito. E quando eu disse para você que nós temos alguns trabalhos, que nós fazemos alguma coisa, basta em seguida você entrar no Google e pesquisar. Beto Você, está lá no YouTube, está lá no Facebook e você vai ver se a nossa história existe ou não. Então quando eu dizer aqui que eu sou favorável, que eu já briguei pelas mulheres, que eu já estive em Itapecerica da Serra, uma cidade que não tem nada a ver, que não vai me dar voto nenhum, mas que pela causa eu estava lá defendendo, é só entrar. E digo mais, conseguimos a Delegacia da Mulher de Itapecerica da Serra. Eu tive o prazer de estar lá falando para 4.000 pessoas sobre a importância de que o respeito pela mulher, né? Então, isso é gratificante. Então, eu tenho tranquilidade, sim, de encarar a nossa pré-campanha e se a gente chegar lá como uma missão por conta dessa verdade que é a nossa história. E mesmo tendo essa situação que me deixa muito triste, sim, essa situação do país, eu tenho a certeza de que nós fazemos um trabalho sério e já que você não tem como fugir da política, pesquise. Não só o que eu estou dizendo, mas pesquise para ver se nós somos uma verdade. Beto, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Cidades. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o Beto, pré-candidato a vereador pela cidade de Osasco, pelo PRB. O NGT Cidades fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!